Meus sonhos de criança? Bom, eu fui criança já faz muito tempo, né? Então, eu acho que como criança naquela época, hoje em dia eu não sei bem como é que é, homem, né? Menino, era assim, muito coisa de aventura, né? Aquelas fantasias em torno de coisas de aventura, né? E também de viagem, e eu era filho de militar e por isso eu também viajei com a família já em criança, né? E tive uma experiência de morar nos Estados Unidos durante 3 anos, ainda criança. E então eu acho que era mais ou menos isso. E isso acabou tendo alguma coisa a ver com a minha profissão. Eu acho que antropologia para mim tinha alguma coisa que ver com aventura e com viagem, né? Agora, como é que eu cheguei na antropologia? Em parte, o meu pai era militar, mas era também uma pessoa muito intelectualizada e que tinha muito interesse por ciências sociais. Ele, inclusive, ele foi tradutor de muitos livros, sobretudo na área das ciências sociais e na área da psicologia. Então, o ambiente lá em casa era muito ambiente de livro, né? De livro e de trabalho na área das ciências sociais e da psicologia. Então isso certamente me influenciou muito. Então eu acabei indo fazer um curso de Ciências Sociais, que não chamava assim, chamava Escola de Sociologia e Política, da PUC do Rio de Janeiro. Que também nessa época eu ainda imaginava a possibilidade de ir ser diplomata, fazer o Instituto Rio Branco. Havia gente que entrava para esse curso também com essa ideia, de criar uma base cultural mais ampla para depois então ir para a diplomacia. Nessa época, as ciências sociais eram uma coisa muito pequena no Brasil. Havia pouca gente trabalhando nisso, né? Então, por isso, de início, a minha dúvida, e da família também, sobre seguir uma carreira que não tinha muita segurança, né? Dava um certo receio, tanto para mim como, sobretudo, para a família, né? Mas eu fui me entusiasmando durante o curso, né? E foi uma época também que havia muita efervescência política, né? Eu fui da PUC entre 1961 e 1964, faz muito tempo, né? Ninguém aqui tinha nascido até então. Mas então era uma época de muita efervescência política. E a política acabou também juntando com esse interesse de ciências sociais, pelo interesse pelo social, né? Pelo social e pelo político. Aí teve um professor de antropologia. Eu não tinha interesse específico na antropologia, eu gostava também da história e da sociologia, mas o meu professor de antropologia, que era uma pessoa importante na história da antropologia no Brasil, o professor Manuel Diegue Júnior, era de Alagoas, ele me convidou para ser assistente dele. Ele dirigia um centro chamado Centro Latino-Americano de Pesquisa em Ciências Sociais, então eu fui ser assistente dele na PUC e ao mesmo tempo fui trabalhar como pesquisador, assistente de pesquisa nesse centro que ele dirigia, um centro da Unesco. E daí eu já entrei na antropologia, comecei a ler mais especificamente sobre antropologia e fui me encaminhando nessa direção. E já na antropologia, então, eu me entusiasmei muito pelo trabalho de um antropólogo chamado Roberto Cardoso de Oliveira. E acabei conhecendo ele lá no Centro Latino-Americano. Ele trabalhava no Museu Nacional. O Museu Nacional, nessa época, já fazia parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é anterior à Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Museu Nacional foi criado por Dom João VI, foi uma das instituições que Dom João VI criou quando veio para o Brasil. Mas então esse entusiasmo pelo Roberto, eu acabei indo trabalhar no museu com ele, como auxiliar de pesquisa dele, né? E já nessa época, virei inclusive bolsista do CNPq. Eu devo ser um dos primeiros bolsistas do CNPq na área de ciências sociais, né? E por essa época também o Roberto começou a trabalhar para criar um programa de pós-graduação em antropologia social dentro do museu, numa época em que a pós-graduação também estava muito no começo no Brasil. E eu já estava lá antes de começar o programa, e quando o programa começou eu fui aluno da primeira turma desse programa. Então é um programa hoje considerado o programa mãe de toda a pós-graduação em antropologia no Brasil, né? E eu fui o primeiro aluno formado no mestrado desse programa, com o Roberto, né? Terminado esse mestrado, ele me estimulou a ir para o exterior.
E eu fui fazer o doutorado, então, na Universidade de Manchester, na Inglaterra, que é um centro de antropologia social muito importante, especialmente na época. Tanto assim que, na época, havia um nome de Escola de Manchester, para caracterizar esse grupo que havia lá, que tinha características muito particulares, trabalhavam muito com antropologia na África, né? Agora, quanto à minha atividade de pesquisa, o Roberto, ele trabalhava com questões de indígenas, ele tem vários trabalhos, é uma pessoa importante na área da etnologia brasileira. A etnologia, geralmente a gente chama de etnologia a parte, os antropólogos que trabalham com índio, né? Ele trabalhava com etnologia e trabalhava com assuntos de contato entre a sociedade indígena, as sociedades indígenas e a nossa sociedade, que a gente chama de sociedade brasileira, em contraste com os índios, né? Então eu como tinha feito um curso que não era especificamente de antropologia, mas também de sociologia, ele me imaginou como uma pessoa que pudesse participar dos projetos dele, não para estudar os índios, mas as sociedades, os grupos sociais que estavam trabalhando com os índios, que estavam em contato com os índios. Então eu fui trabalhar na Amazônia, fazendo parte dos projetos dele, né? Projetos em que já estavam envolvidos outras pessoas, como o Roberto da Mata, que é um antropólogo conhecido, e o Roque Laraia, com quem eu fui então ao campo, como a gente diz na antropologia, pela primeira vez, no final de 1966, na área do Rio Tocantins, no Pará. E a partir daí, então, iniciou-se a minha atividade de pesquisa em antropologia, que tem essa origem, Amazônia e pequenos agricultores, que a gente chamava, e chama ainda, de camponeses, de campesinato, né? Pequenos agricultores na Amazônia. Foi assim que começou a minha vida.